Fala, meus queridos, galerinha do sexto ano, tudo bom com vocês? Estou aqui, professora Desirê, professora de matemática. Muitos que já estão acompanhando a aula Paraná já me conhecem, não é mesmo? Alguns, não me viram ainda, mas estamos juntos para mais uma aula. Hoje estamos aqui com a Elisângela. Oi, Elisângela, tudo bom aí? Como que você está? Vamos juntos para mais uma aula? Firme e forte então, hein? Gente, antes de começar a nossa aula, muito importante os nossos avisos, tá bom? Os lembretes de toda a aula, né? Então, o que vocês não podem esquecer? Que toda a aula que a gente faz tem uma atividade lá no Classroom. Isso é de todas as matérias. Então, vocês precisam olhar diariamente o Classroom, lá, olhar as atividades. Cada atividade tem um link de atividade obrigatória. Vocês têm que clicar nesse link para resolver ali a atividade, enviar para o professor. Também é muito importante que vocês leiam o mural, os recados que o professor coloca lá, interajam com os professores de vocês, não deixem o professor sozinho, por favor. Eu digo porque eu coloco mensagem no meu mural e poucos alunos respondem. É muito triste isso. Entra lá, responde, interaja. Qualquer dúvida que vocês tiveram que ficou do nosso conteúdo da nossa aula, pergunta lá para o prof de vocês. Eu tenho certeza que ele vai ter o prazer de responder. Tá bom? Então, agora é momento de estudo, momento de prestar atenção. O que nós vimos na aula anterior, prof? Na aula anterior, nós estudamos situações e problemas envolvendo o cálculo da área de polígonos, parte 1. Certinho? Na aula de hoje, nós vamos continuar com as situações e problemas dos polígonos, só que agora parte 2. Vamos aí trabalhar um pouquinho mais. Quais os polígonos que nós vamos trabalhar? Quadrado, retângulo e triângulo, certinho? Então, vamos juntos com a prof. Vamos relembrar. Relembrando a área do retângulo. Aqui nós temos um retângulo. Para calcular a área do retângulo, nós temos que fazer a base vezes a altura. Lembram? Fizemos vários assim, inclusive com números inteiros e números com vírgula, que são os números decimais. Também estudamos a área do quadrado. Para eu fazer a área do quadrado, como o quadrado tem todos os lados iguais, nós fazemos o lado ao quadrado, que é o L ao quadrado, ele vezes ele mesmo, certinho? E também vimos, aqui estamos relembrando a área do triângulo. Então, relembrando porque a gente já viu tudo isso, mas é sempre bom estar estudando novamente, porque nós vamos utilizar na aula de hoje. Então, aqui na área do triângulo, a fórmula para eu calcular a área é a base vezes a altura e tudo isso divididos por 2. Tranquilo? Beleza? Lembram disso? Da outra aula, não lembram? Ficou em dúvida? É muito importante anotar no caderno de vocês. Quando vocês anotam, vocês conseguem ter em mãos para relembrar, tá bom? Então, não esqueçam do caderno também. Tranquilo? Então, vamos juntos aqui para começar a nossa aula. Exemplo 1. Então, a prof vai fazer 3 exemplos com vocês. Um de cada cálculo de área. Triângulo, quadrado e retângulo. Vocês depois vão fazer os praticandos, hein? Então, presta bem atenção na explicação da prof. Exemplo 1. O triângulo a seguir representa um terreno que será hipermeabilizado para receber futuras obras. O metro quadrado do material hipermeabilizante custa R$ 9,00. Qual o valor que será gasto nesse procedimento? Alternativa A, R$ 1.200. B, R$ 1.384,50. Alternativa C, R$ 1.390,50. Ou a alternativa D, R$ 1.400. O que vocês acham? Olhem ali, ó, nós temos um triângulo. Esse triângulo, ele tem o valor na base e tem o valor da altura. Para eu conseguir calcular, basta utilizar a fórmula, certinho? Então, vamos juntos com a prof. A área do triângulo aqui, ó, é a base vezes a altura divididos por 2. Ó. Quem é a nossa base? A nossa base mede 15 e a nossa altura mede 20.
Então, substituindo ali na fórmula, o que a gente vai ter? Ó? 15 vezes 20, certinho? Prof, como que faz 15 vezes 20? Gente, aula passada, nós calculamos várias multiplicações com vírgula. Essas mesmas multiplicações, a mesma forma de calcular, também é com o número inteiro. A diferença é que a gente não vai precisar contar as casas decimais para pôr a vírgula no resultado. Mas para aqueles que estão aí em dúvida, a prof vai fazer aqui no quadro para vocês também, tá bom? Então, vamos fazer ali, ó, 15 vezes 20. Presta atenção, então, aqui com a prof, ó. 15 vezes 20. Gente, o que vocês têm que sempre lembrar? Qualquer coisa vezes zero é sempre zero. O zero representa nada. Eu posso dizer assim, ó, um abacaxi vezes zero é um abacaxi? Não, significa que eu não tenho abacaxi, é zero. Qualquer coisa vezes zero é sempre zero. Então, olha lá, ó, 0 vezes 5, zero. 0 vezes 1, zero. Deixa o espaço da primeira casa, vai para o segundo número, porque é a segunda multiplicação na segunda casa. 2 vezes 5, 10, subiu 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Somando aqui, nós temos o quê? 300, certinho? Fizeram a conta? Conseguiram? Vamos lá olhar, então. 15 vezes 20, a prof fez a continha ali também. Acertei, hein? Que feio se a prof errar uma conta fácil dessa. Mas é normal, gente. Todo mundo erra, tá bom? Então, aqui nós vamos ter 300. E 300 divididos por 2. Lembra, dividir por 2 é você pegar a metade. Qual é a metade de 300? Olha lá, 150. Então, vamos ver qual a alternativa dava 150? Então, prof, peraí, a senhora esqueceu mais um pouquinho. O que a prof esqueceu ali, ó? Que não é só a área do triângulo. Eu quero saber quanto produto hipermeabilizante eu vou usar nessa área. Qual é o valor que eu vou gastar em produto? Eu sei que o metro quadrado desse material é R$ 9,00. Quantos metros quadrados eu preciso usar ele aqui, ó? Em 150. Para eu saber quanto eu vou gastar, basta fazer 150 vezes 9. Olha a prof errando, hein? Cuidado! 150 vezes 9 vai dar 1.350. Será que tinha isso daí numa das alternativas? Observem aqui comigo então, olhem lá. Alternativa C. Você irá gastar de hipermeabilizante para passar em todo esse terreno aqui R$ 1.350. E aí, acertaram? Espero que sim. Prof, nós estamos fazendo junto com a senhora. Beleza? Presta bem atenção no passo a passo, porque depois é a hora de vocês. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Um terreno tem a forma de um retângulo de 15 metros por 12 metros. A área desse terreno em metros quadrados é... Nossa, para quem calculou na outra área lá da cozinha, do quarto, do banheiro, um monte de coisa errada? Tá fácil essa para a gente relembrar, né? Área do retângulo, calculamos base vezes a altura. Então, olhem aqui junto com a prof, ó. Base vezes a altura. Ele fala que eu tenho 15 por 12, basta só multiplicar, 15 vezes 12. E olhem aqui, a prof fez a continha para vocês. E vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Vamos comigo aqui então, para nós praticarmos mais um pouquinho. Um terreno tem a forma de um retângulo de 15 metros por 12 metros. A área desse terreno em metros quadrados é... Olhem lá, agora ficou muito fácil. Não tem número com vírgula, não preciso multiplicar por valor de gastos, basta calcular a área do terreno. Então, observe que um terreno ele é retangular. Vamos usar a fórmula do retângulo. Então, prestem atenção aqui, ó. A área da fórmula da base do retângulo.
área do retângulo. Base vezes altura, certo? A prof já falou tanto isso que tá travando a língua, né? Então, a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, nós temos aqui 15 por 12. Vamos fazer 15 vezes 12. A prof fez a continha aqui com vocês, então observem lá, ó. 2 vezes 5, 10, sobe 1. 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Deixa o espaço da primeira casa, vamos para a próxima casa, ó. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Somando aqui 0 com 0, 0. 3 com 5, 8. 1 com 0, 1. Então, quanto que deu ali pra gente? Deu 180 metros quadrados. O que que significa isso? Que esse retângulo, né, esse terreno, que é um retângulo, tem uma área de 180 metros quadrados. Essa foi muito fácil, hein? Prof, para quem estava calculando um monte de conta com vírgula, essa para mim foi chuchuzinho. Mas temos que lembrar sempre que não é porque é fácil que a gente tem que fazer de qualquer jeito. Cuidar das multiplicações. Às vezes é na multiplicação mais fácil que a gente erra. Faça passo a passo e preste atenção. Vamos para mais um exemplo, então. Exemplo 3. A área em centímetro quadrado de um quadrado de 12 centímetros de lado é. Tem um quadrado que tem 12 centímetros de lado. Como que eu calculo a área do quadrado? Olhem aqui então, ó. A área do quadrado é dado por essa fórmula aqui, ó. A área é igual ao lado ao quadrado. Quanto que mede o meu lado? O exercício falou que o lado mede 12. Então, aqui vai ficar 12 ao quadrado. O que é 12 ao quadrado? É 12 vezes 12. Ele multiplicando por ele mesmo, certinho? E quanto que é 12 vezes 12? A prof vai fazer aqui para vocês relembrarem um pouquinho dos cálculos. Vamos juntos, então? Aqui, 12 vezes 12. Ops, prof, tá com a mão mole? É o calor aí, tá calor? Aqui tá um pouquinho, ó. Então, vamos lá? 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Espaço da primeira casa. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Vamos somar então, ó. 4 com nada, 4. 2 mais 2, 4. 1 com nada, 1. Prof, essa também, hein? Muito fácil. Então, vamos ver se a gente acertou? 12 vezes 12, a continha tá ali para vocês verificarem, deu 144. Então, aqui a alternativa correta, letra C. A área em centímetro quadrado de um quadrado de 12 centímetros de lado será 144. Certinho? Então, o que a prof falou para vocês? Eu falei que eu ia fazer os 3 primeiros exemplos. Lembram disso? Agora vocês vão colocar a mão na massa. Vocês vão começar a praticar. Vamos juntos, então, com o Praticando 1. Um terreno com formato de triângulo equilátero. Olha a palavra diferente, hein? Será concretado. Sabendo que esse terreno possui perímetro de 450 metros e altura de 130 metros, calcule quantos metros quadrados de concreto serão gastos nesta obra. Olha quanta coisa você tem que observar, tá? A prof vai fazer uma breve explicação para você fazer o seu cálculo, então preste bem atenção. Olhem aqui, ó. O que nós temos? Que o meu perímetro mede 450 metros. O que é o perímetro? Lembram que a gente usou lá na outra aula? O perímetro é todo o contorno. Então, eu sei que todo o contorno mede quanto? 450 metros. E que a altura mede 130 metros. Então,
Eu tenho que o quê? Para calcular a área, nós devemos encontrar o valor dos lados desse triângulo. Aí nós vamos usar aquela palavrinha difícil. Triângulo equilátero. Vocês lembram o que é isso? Um triângulo ele é equilátero quando ele tem todos os seus lados de medidas iguais, certinho? Todos os lados vão ter a mesma medida. Eu sei ali que o meu perímetro é 450, então a soma dos 3 lados dá 450. Quantos lados tem um triângulo? 3. Para eu achar o lado de cada triângulo, basta pegar o perímetro e dividir por 3. Olha a facilidade que a prof deu para vocês, hein? Então, um tempinho para vocês calcularem e daqui a pouco a gente volta. E aí, conseguiram? É só fazer a divisão, não é mesmo? Vamos junto com a prof, então? Olhem lá, ó. 450 divididos por 3. Por quê? Porque o perímetro, que é todo o contorno do triângulo, mede 450. Para eu achar cada lado, eu tenho que dividir por 3. Fazendo essa divisão, nós vamos ter aqui, ó, a prof fez a continha. 450 divididos por 3, ó. 3 vezes 1, que dá 3, 4 menos 3, 1. Esse 5 abaixa, ó, fica 15. E qual é o número que vezes 3 dá 15? O 5. 5 vezes 3, 15. 15 menos 15, 0. Da onde que brotou esse 0 aqui, prof? Daqui, ó. Esse 0 abaixa aqui, ó. E qual é o número que vezes 3 dá 0? O 0. Portanto, 450 divididos por 3 deu 150. Acabou? Não! Presta atenção então, ó. Nós temos que calcular o quê? A área do nosso triângulo, tá? Então, para que toda essa conta do perímetro? O perímetro é o exercício que deu. Você tem que saber o que é o perímetro e o que é a área, certo? Através do perímetro, nós encontramos o valor do lado do triângulo, que vai ser a nossa base, porque a altura, o exercício já deu. Então, vamos substituir e calcular, certinho? Então, nós sabemos que a nossa altura é 130 metros, porque foi o que o exercício deu pra gente. E que a nossa base é 150 metros, porque foi o que a gente acabou de calcular. Então, substituindo aqui, ó, base vezes altura é 150 vezes 130. Então, olhem aqui, fazendo a continha, cuidado com os zeros, vamos obter ali 19.500. Então, aqui vai ficar
19.500 divididos por 2, certinho? Fazendo a continha, dividindo por 2, façam aí, nós vamos ter 9.750 metros quadrados. Ou seja, a alternativa correta, letra C. E aí, vocês acertaram? Chegaram na resposta correta? Ai, 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 hein? São divisões e multiplicações de números inteiros. É mais fácil um pouquinho do que a aula passada. Treina bastante, tranquilo? Para treinar, temos que praticar. Vamos praticar mais um pouquinho, então. Praticando 2. Olha que dificultou um pouquinho, hein? Qual a área da figura abaixo? Então, olhem aqui, ó. Eu tenho toda essa figura aqui. Como que eu vou calcular a área? Você tem que olhar para essa figura e ver, ela é montada por quais sólidos geométricos? Quais fazem parte dessa figura? Triângulo, quadrado, retângulo? Quais? Vamos analisar um pouquinho para vocês conseguirem resolver. Olhem aqui então, ó. Note que esta figura é formada, olhem aqui em colorido, ó, por um triângulo que está em vermelho, um quadrado que está aqui em verde e um retângulo que está em azul, certinho? Devemos calcular a área de cada um deles separadamente, usando as suas fórmulas, para depois somar, tudo bem? Então, vamos calcular primeiramente a área do triângulo. Olha as medidas do triângulo, base e altura, substitui na fórmula e é só calcular. Daqui a pouco a gente corrige. E aí, conseguiram? Tá fácil, hein? Vamos juntos corrigir então? O que nós temos que analisar? Qual é o valor da base, qual é o valor da altura? Muito cuidado, porque aquela figura tem muitos valores misturados. Então, você tem que prestar bem atenção no que o exercício está pedindo, certinho? Vem cá, prof, então. Olhem aqui, ó, a nossa base de 32. Por quê? Ó? A base do triângulo é esse lado aqui, ó, essa parte. Esse 32, prof, está do lado de fora, só que ele, para não poluir aqui dentro a imagem, a gente colocou para fora, ó, mas esse tamanho é exatamente esse tamanho que está aqui da base. Então, a minha base mede 32. E a altura, ó, a altura está bem clara aqui para vocês, ó, é 10. Então, a base vezes a altura,
32 vezes 10. Tranquilo? E 32 vezes 10, fazendo a continha aqui, vai dar 320. Acabou? Não, é base vezes altura divididos por 2. Então, dividindo ali, ó, vai ficar 360. Essa divisão, todo passo a passo, a prof deixa salvo no material e para vocês consultarem, refaçam, meus amores, essas continhas em casa. É fazendo e treinando que vocês conseguem. Tranquilo? Então, nós sabemos que a área do triângulo, ó, AT, a professora vai chamar assim, ó, a área do triângulo de AT, a área do retângulo de AR e a área do quadrado de AQ, para vocês não confundirem, tá bom? Então, a nossa área do triângulo é de 160 metros quadrados. Mas agora falta a área do retângulo, certo? Olhando ali, ó, que a prof já sinalizou aonde está o retângulo. Qual é a área? Olha as medidas, joga ali na fórmula e calcula e daqui a pouco a gente corrige. E aí, conseguiram calcular a área desse retângulo? Espero que sim, hein? Depois de tanto treino, vamos juntos corrigindo. Então, a área do retângulo é a base vezes a altura. Então, olhando aqui, ó, quem é a nossa base? Olhem, a base mede 20 e a nossa altura mede 32. Então, cuidado, ele parece que está igual à medida, mas não está. Preste bem atenção. Então, o que você tem que fazer aqui, ó? 20 vezes 32, certinho? Então, a prof montou aqui para vocês verem, ó. 20 vezes 32, lembra que eu já expliquei várias vezes? Eu posso, na multiplicação, trocar a ordem que não vai influenciar no resultado. Então, se eu fizer 20 vezes 32, pode ser a mesma coisa que 32 vezes 20, não muda, tá bom? Prof, o que é esse zero aqui? Gente, qualquer coisa vezes zero é sempre zero, lembra que a prof falou? Então, se eu pegasse o 32 e multiplicasse por zero, ele ia dar zero. Então, fica o zero ali parado. E aqui a gente começa na segunda casa, porque eu estou multiplicando pelo segundo número, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Quanto que deu a nossa multiplicação? 640. Tranquilo? Então, nós temos que a nossa área do retângulo é de 640 metros quadrados. Acabou? Não. Falta a área de quem? Do quadrado. Olhem lá, para calcular a área do quadrado, esse carinha que está aqui, ele tem
lados iguais. Então, nós fazemos qual a fórmula? L ao quadrado. Pega o valor do lado, substitui, calcula, confia em vocês, daqui a pouco a gente corrige. E aí, galerinha, conseguiram resolver? Qual é o cálculo da área do quadrado? Eu acho que é um dos mais fáceis que a gente tem para fazer, né? Vamos juntos, então? Vamos corrigir? Faça a correção no caderno de vocês. Então, aqui, ó, o nosso lado mede 10. Então, aqui nós teremos o quê? 10 ao quadrado. O que a prof vai tampar até para vocês prestarem atenção? O que é elevar ao quadrado? É fazer um número vezes ele mesmo. O que é 10 ao quadrado? É 10 vezes 10, certinho? E 10 vezes 10, fazendo toda a continha, nós vamos encontrar que a área vai ser 100. Ou seja, a área do quadrado é 100 metros quadrados. Acabou, produção? Não, não acabou. Vamos seguindo por quê? Ele quer saber a área de cada parte? Não. Ele quer saber a área total da figura. Então, o que a prof explicou? Temos que calcular parte a parte cada área e depois somar tudo. Agora é a hora da gente fazer o total, certinho? Vamos calcular então a área total, olha lá. O que nós sabemos? Nós sabemos que a área do triângulo que a gente calculou mede 160 metros quadrados. Que a área do retângulo mede 640 metros quadrados e que a área do quadrado mede 100 metros quadrados. Qual é a área total? Que conta a gente faz? É só somar. Soma aí e daqui a pouco a gente volta.
E aí, meus queridos, conseguiram somar? Soma também é fácil, né? Então, vamos junto com a prof. Aqueles que têm mais dificuldade, pede ajuda também para quem está aí na casa de vocês. Às vezes, um irmão mais velho, um pai, a mãe, o responsável de vocês. Pede uma ajuda, vamos estudar junto em família, tá bom? Vamos corrigindo então. É só nós somarmos, olha aqui, ó, 160 mais 640 mais 100. Você pode somar tudo de uma vez ou fazer primeiro esses dois e depois o resultado somar com o 100. Desde que esteja certo, não tem problema, tá bom? E somando tudo isso, aqui a prof fez a continha, vocês vão perceber que vai dar 900 metros quadrados. Tranquilo? Olha, 0 com 0, 0, 4 com 6, 10, sobe 1, ó. 1 mais 1, 2, mais 1, 3, 3 mais 6, 9. 900. Tranquilo? Então, aqui a nossa resposta é a letra A. A área inteira dessa figura mede 900 metros quadrados. Certinho? Vamos praticar mais um pouquinho então? É igual andar de skate, quanto mais pratica a manobra, melhor fica, não é mesmo? Vamos mais um pouquinho então. Praticando 3. Fábio irá construir uma piscina no terreno de sua casa, como mostra a figura abaixo. Qual a área em metros quadrados que a piscina irá utilizar do terreno? Analisa, aquela figura é formada por quantas formas geométricas? Olhem aqui com a prof, ó. 2 retângulos, um maior e um menor. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar calcular a área de um retângulo, a área do outro retângulo, para depois somar e ver a área total, tudo bem? Então, olha, vamos dividir aqui essa piscina em 2 retângulos, o maior e o menor. Calcule primeiro aí o retângulo 1, tá bom? Vamos fazer o passo a passo. Um tempinho para vocês calcularem a área do retângulo 1 e daqui a pouco a gente volta. E aí, a área do retângulo, tranquilinho, mas cuidado para olharem os valores. Vamos juntos, então? O retângulo 1, presta atenção aqui com a prof, ó. Igual a prof explicou, devemos calcular a área de cada um para depois somar. Retângulo 1, a fórmula do retângulo é a base vezes a altura. Então, olhando aqui o retângulo 1, ó, a base mede 8 e a altura mede 3. Tá fácil, hein? 8 vezes 3. Tabuada. Vocês têm estudado tabuada em casa?
Ai, 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 tem que estudar. Quanto que é 8 vezes 3? 24. Então, a área do retângulo 1 mede 24. Da mesma forma, nós vamos calcular a área do retângulo 2. Um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente corrige. E aí, conseguiram? A área do retângulo 2 tá fácil, parecido com a área do retângulo 1. Vamos observar então? É base vezes altura. O retângulo 2, a base é 3 e a altura é 1. Então, vai ficar 3 vezes 1. Quanto que é 3 vezes 1? 3. Esse é o resultado final? Não, eu calculei as áreas separadas. Ele quer a área total. O que a gente tem que fazer então? Somar. Calcula a área total aí e daqui a pouco a gente volta. E aí, a área total tem que somar. Vamos somar esses valores? Não tá difícil, hein? A prof deixou mais fácil para o final. Vamos juntos então. Temos que somar a área do retângulo 1 mais a área do retângulo 2, que é 24 mais 3. 24 mais 3, 27 metros quadrados. Ou seja, qual a alternativa correta? Letra C. Essa piscina, lá na casa do Fábio, vai utilizar 27 metros quadrados do seu terreno. Certinho, meus queridos? Vamos ficando por aqui. O que nós vimos na aula de hoje? Na aula de hoje, nós estudamos as situações, problemas envolvendo o cálculo de área dos polígonos, quadrado, triângulo, retângulo. Certinho? Trabalhamos muito, hein? Muito bom! E para a próxima aula, nós vamos continuar estudando situações, problemas envolvendo o cálculo da área do polígono, parte 3. Não abandonem a prof. Temos que nos ver na próxima aula. Então,
resolvendo as atividades, acessando o Classroom, estudando e até a próxima. Um abraço para vocês!